Vamos lá, hoje eu tô aqui para trazer a tiragem para você, para dizer o que que os seus mentores têm a dizer para você para os seus próximos 7 dias, tá bom? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, a gente vai começar aqui, esse vídeo ele é destinado para trazer a mensagem para você que escolheu o deck verde, ou para você que simplesmente chegou nesse vídeo, né, que a espiritualidade te trouxe até aqui, acredito que foi por um bom motivo, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer sobre os seus próximos 7 dias, vamos ver a energia que vai estar regendo esse período, e se você precisa fazer uma leitura só com a sua energia pro tarô, fica até o final, que no final eu vou disponibilizar algo que pode te ajudar, tá bom? Então vamos lá, energia da sua semana. A gente começa com o arcano do sol, tá bom? Um arcano muito positivo, pode estar representando sucessos, celebrações. É um arcano muito voltado para questões artísticas também. Então se você tem algum contato, se você trabalha com arte, pode ser uma semana muito positiva. O sol, ele traz uma energia de magnetismo pessoal, traz uma energia de exposição. Então pode ser também que algumas coisas sejam expostas, que você tenha algumas revelações, algumas novas percepções, tá bom? A gente tem aqui o arcano do sol com a rainha de espadas regendo o começo da sua semana, tá? A rainha de espadas, ela não é uma energia tão positiva, porque ela une o polo feminino ao arcano, ao naipe de espadas. O naipe de espadas, ele é o naipe mais conflituoso que tem do tarô. Então, essa dupla aqui pode estar falando de você tendo uma nova percepção, uma clareza mental maior acerca de coisas que estavam te incomodando emocionalmente, levando isso para uma forma mais racional, tá? A rainha de espadas, ela também pode representar figuras femininas do signo de ar, por exemplo, Gêmeos, Aquário ou Libra. Então preste atenção, porque uma figura feminina de signo de ar pode marcar o começo da sua semana de forma positiva, pode ser um começo de semana muito voltado para a reflexão de questões mais internas, de questões mais íntimas também, tá bom? E o arcano do sol com a rainha de espadas pode estar falando sobre alguma espécie de sucesso, alguma coisa que avança para você agora no começo da semana, mas ainda te traz algum desconforto emocional, porque a rainha de espadas, ela une o naipe de espadas que fala sobre desconfortos, né? Sobre muitas vezes um excesso de racionalidade sobre temas que são mais sensíveis. Então pode ser que você esteja muito pensativo ou pensativa acerca de algumas coisas que estejam acontecendo agora já no começo da semana na sua vida, tá bom? Vamos ver que arcanos a gente tem mais, agora já indo para o meio da semana. A gente tem o arcano da sacerdotisa. Essa sacerdotisa vem junto de um 9 de espadas. Então vamos lá. Sacerdotisa é uma carta que ela pode falar que no meio da semana você provavelmente pode ficar muito mais pra dentro, né? Refletindo sobre muita coisa que pode estar te incomodando, só que a gente tem um 9 de espadas junto, então é muito importante você prestar atenção para você não acabar se perdendo em meio a diversos pensamentos, a diversas preocupações, tá bom? A sacerdotisa também pode representar uma figura feminina, tá? Uma figura feminina mais introspectiva, que no meio da semana pode acabar te trazendo ou alguma notícia que você não receba da melhor forma, que não seja tão agradável assim, ou essa figura feminina pode acabar te trazendo algumas preocupações, tá? A sacerdotisa geralmente faz referência a figuras femininas mais velhas. Então pode ser uma mulher mais velha aí que você tem algum convívio, e isso daqui pode te deixar muito reflexivo ou reflexiva, né? Sobre alguns incômodos que, inclusive, eu acredito que você pode começar a tomar consciência agora no começo da semana. Por quê? Porque você já tem um começo de semana regido pelo arcano do sol. Então, é um arcano que ele traz, né, uma nova visão, uma visão muito ampla acerca de muitas coisas que estão acontecendo, provavelmente ao seu redor. Tô vendo que sua semana ela pode ser muito marcada por figuras femininas. Isso aqui pode ser uma irmã, pode ser uma amiga, tá bom? Qualquer figura assim que tenha bastante proximidade de você. E aí, para o final da semana, a gente tem a influência do arcano da morte, junto com o 9 de paus, tá bom? Arcano da morte, junto com o 9 de paus. Arcano da morte, ele traz muito pra gente um momento de transformação, um momento de encerramento de ciclo. Então eu acredito que mais próximo do final da semana, pode ser que você precise tomar alguma decisão que seja importante, tá? É importante você prestar atenção nisso, porque eu acredito que grande parte da sua semana, você vai estar refletindo sobre isso. O 9 de paus, ele pode falar sobre exaustão. Pode ser que você precise tomar alguma atitude que você vai entender ao longo da semana,
que precisa ser feita, né? O arcano da morte, muitas vezes, ele fala sobre decisões e atitudes que a gente toma por conta própria, tá? Arcano da morte, eu acredito que nesse jogo, inclusive, ele também não vem falando sobre alguma transformação interna, vem falando sobre você percebendo um ciclo, uma mudança que você precisa ter, seja de atitude, seja na forma de entender uma situação, seja na forma com que você lida com os seus pensamentos e as suas emoções, tá bom? E assim, no meio da semana, eu vi que a gente tem o arcano da sacerdotisa. A sacerdotisa geralmente faz referência a questões recentes que a gente vem pensando muito e que vem incomodando a gente. Então, pode ser que agora, no começo da semana, você sinta um impulso, que te direcione a uma decisão que você sabe que muitas vezes você já está adiando tem um certo tempo e que eu acredito que você vai precisar colocar em prática, tá bom? Essa é uma semana que eu acredito que, se você precisa ter alguma conversa importante, o melhor período é agora no começo da semana. Por quê? Porque você tem o arcano do Sol regindo o começo da sua semana, né? Para o resto da semana, eu vejo você entrando numa energia muito mais introspectiva, principalmente quando começa a entrar no arcano da sacerdotisa, que, como eu falei, também pode representar uma figura feminina na sua vida, e vai seguindo para o arcano da morte. Então eu vejo assim, essa semana ela pode ter uma energia um pouco mais melancólica, emocionalmente falando para você, porque eu acredito que você tende a tomar consciência de atitudes que você precisa colocar em prática, principalmente por coisas que você já vem protelando e que, de certa forma, estão sugando as suas energias. Então, eu acredito que tende a ser uma semana bastante decisiva para você, tá bom? Eu vou puxar agora um conselho da espiritualidade para como você lidar melhor com esses acontecimentos que você pode esperar aí desses seus próximos 7 dias. Aqui a gente tem o arcano do carro. A gente tem o arcano do carro junto com a Rainha de Ouros. Arcano do carro, ele é um arcano que ele fala muito sobre decisão também, junto com o arcano da morte, principalmente, atitude, tá bom? Eu vejo que assim, no meio da semana você tem o arcano da sacerdotisa, né? E você tem o 9 de espadas, que pode falar sobre dificuldade para dormir, principalmente dificuldade para dormir por estar num excesso de pensamentos. Principalmente se realmente você já tem alguma situação que você anda protelando, que você anda esperando para decidir, para poder dar um norte para essa situação. E isso também vem sobrecarregando você mentalmente. Eu acredito que principalmente próximo do final da semana, você tem uma tendência muito grande de realmente tomar essa atitude, por mais que possa ser que você esteja passando por uma espécie de cansaço. Isso daqui pode ser principalmente um cansaço físico, tá bom? O arcano do carro, ele pede pra gente ser ágil, pra gente ser veloz e decidido. Então, assim, se tem uma decisão aqui que você tá protelando, muitas vezes esse arcano do carro, ele tá falando melhor feito do que perfeito. E perfeito, quando a gente fala, a gente pode estar falando até em algum aspecto certamente utópico. Porque a gente está falando sobre sacerdotisa e 9 de espadas no meio da semana. Então, assim, é preciso você ter cuidado para você não acabar se perdendo num excesso de pensamentos, num excesso de preocupações, que pode acabar inibindo as suas ações e ações que você precisa tomar para que essas preocupações não se tornem uma bola de neve para você no seu mental ao longo da semana. Por isso que o arcano do carro, ele vem pedindo uma certa agilidade, para que você não perca tempo. Se você você tá percebendo alguma coisa que você precisa agir, que você precisa fazer, faça. Não espere que acumule um monte de coisa para você, tá bom? Principalmente porque o arcano da sacerdotisa, ele traz uma energia mais lenta. Então pode ser que no meio da semana você acabe se sentindo com menos energia. Principalmente se essa questão da dificuldade de descansar, de conseguir relaxar, fizer sentido para você. Ao longo da semana, pode ser que realmente você esteja se sentindo mais cansado ou mais cansada por não estar conseguindo descansar, por não estar conseguindo desligar a sua mente. Então é por isso que o arcano do carro, eu acredito que ele surge no jogo e ele surge junto com uma rainha de ouros, tá? Rainha de ouros pode fazer referência a figuras femininas de signo de terra, por exemplo, Virgem, Touro ou Capricórnio. Uma figura feminina de signo de terra pode ser que te ajude a agilizar as coisas, provavelmente te trazendo um conselho, te trazendo um direcionamento. A rainha de ouros, tanto ela quanto a sacerdotisa podem representar uma figura feminina materna, tá bom? Que pode ser aí importante ao longo da semana. E às vezes pode ser que você esteja assim, né, em alguns casos dessa tiragem, por estar excessivamente
pensativo ou pensativa, preocupado ou preocupada acerca de alguma questão com a própria mãe, tá? E também a sacerdotisa pode fazer referência a questões que já vêm de tempos antigos. Por mais que ela geralmente fale sobre questões recentes, que a gente sabe que precisa tomar uma atitude, fica refletindo, fica protelando, fica num ritmo mais lento, fica estudando e observando a situação, ela também pode falar sobre questões que muitas vezes podem ter origem até de certa forma inconsciente, porque podem vir de um passado muito antigo e ter relação com questões de temas maternos, que ainda influenciam a nossa vida nos tempos atuais. Então é importante você prestar atenção nisso também, tá bom? E aí aqui a gente tem o carro com a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros, ela é um arcano muito bom para tanto para a gente poder oferecer, né, porque ela é um arcano que ela traz a mensagem da generosidade, quanto de ter uma boa gestão, né, porque ela traz para dentro, ela puxa, ela tem esse polo feminino, tudo aquilo que é prático. Então, essas cartas podem estar falando sobre a importância de você ter uma boa gestão prática acerca dos afazeres que você tem essa semana. Principalmente se você já estiver entrando nessa energia de percepção de coisas que estão te trazendo aí algumas preocupações, se é uma semana que você tá cheio ou cheia de coisa para fazer, se você tem muita obrigação, muitos projetos que demandam de você um certo foco, eu acredito que o arcano do carro, ele tá pedindo agilidade nesse sentido. Não espere que as coisas vão se acumulando para que você se coloque em movimento. Haja o quanto antes. Tenha o quanto antes uma boa estratégia, um bom planejamento, uma boa rota, né? Para que você possa colocar em prática tudo aquilo que você precisa fazer durante a semana. Eu acredito que, inclusive, essas cartas estão pedindo para você ser bastante prático ou prática, porque essa é uma semana que você tende a ir muito para dentro e muito para questões mentais. E esse excesso do interno, ele pode acabar te trazendo uma falta de praticidade, uma falta de habilidade em lidar com as coisas da sua rotina. Por isso que eu acredito que o tarô está pedindo para você essa rapidez, né? Essa decisão, essa firmeza na forma de você conduzir, né? Como fala o arcano do carro, conduzir os acontecimentos da semana. Porque no meio da semana a gente tem o arcano da sacerdotisa. Ele é um arcano muito lento. Então ele é um arcano que ele pode falar sobre atrasos, sobre algumas coisas que você está fazendo acabarem demandando um tempo maior do que você planejava. E isso, como cita o 9 de espadas, pode acabar te trazendo uma certa preocupação, tá? E aí, outra coisa, é preciso ter cuidado para você também não ficar se sobrecarregando com diversos planos, 9 de espadas, diversos projetos que muitas vezes pode ser que não estejam sendo planejados e arquitetados de uma forma que seja realmente prática. Porque no final da semana a gente tem o arcano da morte. O arcano da morte também fala sobre podar, né? Então pode ser que você esteja podando algumas coisas que esse 9 de paus pode estar representando que estejam sendo demasiadamente cansativas para você. Então preste atenção, se você também não está se sobrecarregando com um excesso de afazeres e não agindo de uma forma que seja realmente prática, e por causa disso estar se perdendo em meio aos seus projetos, em meio aos seus planos, em meio àquilo que você precisa concretizar ao longo da semana, tá bom? Então, é basicamente essa mensagem que eu tenho para vocês do Grupo Verde para essa semana. Espero que tenha ajudado de alguma forma, tá? Como eu sempre tenho feito por orientação da minha espiritualidade, eu tô disponibilizando... hoje, essa semana eu vou estar disponibilizando apenas uma vaga com valor social, que eu tenho chamado, né? Que é um valor mais acessível para pessoas que geralmente não têm um valor cheio para fazer, seja um valor padrão, seja para fazer uma pergunta avulsa, que é o valor de 30, seja para fazer um atendimento aprofundado, que é 90, ou uma consulta completa, que é 197. Para pessoas que muitas vezes estão precisando, né, fazer um atendimento com o tarô que é mais pontual, eu estou disponibilizando nessa semana, porque uma vaga já foi ocupada. Então essa semana eu vou estar disponibilizando apenas uma vaga pelo valor de R$ 47 para fazer 4 perguntas ao tarô. Se você sente que você é essa pessoa que precisa dessa tiragem, é só entrar em contato comigo para a gente poder agendar e reservar a sua leitura, tá bom? E aí eu confirmo para você se essa vaga já foi ocupada ou não. Mas, se você sente que você é essa pessoa que precisa dessa vaga por valor social, é só entrar em contato comigo. E aí depois me conta também se essa leitura fez sentido para você, se ela te ajudou de alguma forma, tá bom? Então é isso.